Bom, e agora a gente muda de assunto, salta da economia, fala sobre o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, que afirmou numa entrevista ao jornal português Público que considera o governo Lula positivo. Na avaliação do ministro, há crescimento econômico no país e uma baixa taxa de desemprego. Ainda, segundo Gilmar Mendes, a administração atual tem como mérito principal a defesa da institucionalidade e a normalização das relações entre os poderes. Augusto Nunes, essa para você. Que dá para dizer aí dessa avaliação do ministro Gilmar Mendes? Quem não sai de casa, quem não vai às ruas há 5 anos, não sabe como é que está o Brasil. Ele está em Portugal. Está confundindo as coisas e tentando aprender tentando assimilar o sotaque lusitano, né? Não tem uma gravação dele falando? Na última ele não usava mais gerúndio. Coisa maravilhosa. Estamos aqui a trabalhar, estamos aqui a falar. Eu acho que é isso aí, o sotaque. Eu estou ainda impressionado com o Haddad, você já me joga um Gilmar Mendes na cabeça. Está digerindo ainda pelo o Haddad, seguinte, Augusto. O Banco Central acaba de subir, né? Houve um aumento, uma alta de 1 ponto. Na Selic. Contratado mais 1 ponto na próxima. Mais um, vem mais, por aí, a Gleisi Hoffmann e o parceiro, o Lindinho, né, o Lindbergh, Farias, esculhambaram o Roberto Campos Neto, que é ex-presidente, e agora ele está elogiando, já, com a ajuda do Banco Central, a inflação vai cair. Mas é para ficar... o governo fica irritado ou fica feliz com a alta da taxa Selic? Eles têm que conversar. Agora ele também está confiando no agro, mas o Lula declarou que o agro é fascista. Sim. Fascista. Eu acho que o ministro da Fazenda precisa conversar mais com o Lula. E o ministro Gilmar Mendes, ele precisa andar mais pelas ruas do Brasil, o que é impensável, né? Não vai além do vizinho, se é que o vizinho é algum outro ministro ou funcionário do judiciário. Então, o que os dois falaram, você junta tudo, pode jogar no lixo, não serve para nada. Pois é, Silvio, Augusto detectou aí uma certa esquizofrenia na fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e um descolamento da realidade em relação à fala do Gilmar Mendes, quando disse que há um crescimento econômico, enfim, no Brasil. Olha, em relação ao Haddad, eu tenho a impressão que, de fato, falamos isso aqui na semana passada, ele já é quase um ex-ministro. O Haddad talvez já seja carta fora do baralho nesse governo. Em algum momento, o governo Lula terá de rifar o ministro da Fazenda. Não tem como proteger o Haddad por muito mais tempo. Tanto que ele vem sendo poupado até pela imprensa estatizada, os seus amigos com quem faz sarau ao vivo, toca violão nas emissoras. Ele tem sido poupado de novas entrevistas, de uma bateria mais forte de perguntas, porque ele não tem condições, ele não é do ramo, ele foi colocado ali numa tentativa do Lula de promover uma sucessão daqui a algum tempo dentro do PT, para que o Haddad fosse sucessor, depois de ter perdido 3 eleições, tivesse ali um verniz novo como ministro da Fazenda, e ele afundou o Brasil, seguindo as ordens do chefe, evidentemente. Então, o que a gente nota é que o Haddad parece realmente estar ali procurando o caminho de casa, porque o tempo dele está bem no final. Em relação ao Gilmar Mendes, uma pergunta: por que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem de dar entrevista sobre o governo brasileiro, sobre a economia, sobre as questões administrativas de um poder que é independente ao que ele representa no papel de decano da corte? Ele é hoje o decano da última corte recursal do país, do Supremo Tribunal Federal. Ele é considerado o ministro mais velho, o ministro decano. Chegou lá pelas mãos de Fernando Henrique Cardoso, aliás. Pois bem, por que é que ele tem que dar opinião de um poder que, segundo a Constituição, é independente
do dele. Tá errado quem perguntou e tá errado o ministro Gilmar Mendes em querer falar o tempo inteiro sobre assuntos que não são da alçada dele. Eu acho que, eu não sei, não conheço jornalistas portugueses, nem a publicação, para ser honesto. Mas por que ele tem que ser entrevistado sobre o governo Lula? Qual o sentido? Pergunte a ele sobre a celeridade do judiciário, pergunte a ele sobre o inquérito sem fim dentro do Supremo, aí tudo bem. Mas daqui a pouco vou perguntar para ele sobre a taxa de juros, Selic. Vamos ver o que ele pensa. Augusto, a gente encontrou ali o vídeo do ministro Gilmar Mendes falando ali em português de Portugal. Vamos acompanhar. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Estava inspirado, ele estava em Portugal Outros quando sítios, gravou. Exato. Ele vai tentando assimilar coisas enquanto ele mata o gerúndio. Coisa linda. Aqui eu já ia perguntar, vai sair um cafezinho com queijo, porque tá no sítio, você só pensa em coisas mais rurais, sítio, assim. Sítio. É o português brasileiro, que eu falo este.